Tudo começa numa rua escura à noite, com um homem de terno caminhando tranquilamente. Nisso, alguém chama pelo Sr. Kim, fazendo ele parar para escutar o que o sujeito tem a dizer. O sujeito estranho propõe uma rodada de Sireon, a luta tradicional deles. Mostrando um punhado de moedas, o homem aposta tudo aquilo caso Kim vença. Kim acha interessante a ideia de lutar e ainda por cima apostar dinheiro. Empolgado, o desafiante concorda com a animação dele. Então, ele avança com tudo para agarrar o adversário, crente que vai ser divertido. O velhote agarra o terno de Kim. E, em seguida, começa a fazer força com o pé. E com um movimento perfeito, arremessa o Kim por cima do ombro. No entanto, Kim tira um amuleto de seu terno e cola na cabeça do desafiante. O céu então começa a brilhar. E o desafiante acaba se transformando em um monstro. A criatura fica totalmente perdida, sem saber por que ele não está mais transformado. Nisso, Kim chama a atenção do monstro e revela que é o líder do Esquadrão do Luar e explica que é proibido forçar lutas. A criatura percebe o distintivo e entra em desespero ao ver com quem mexeu. Então, o líder chama por Dong-min, que estava em cima do poste. O novato já vai listando as infrações de trânsito e perturbação da ordem. Além disso, ele aponta a transformação ilegal fora da área permitida. Os dois agentes cercam o monstro caído, mostrando total controle da situação. Dong-min entrega a multa no valor de 50.000 moedas. Ajoelhado, o gigante implora para ser perdoado, mas recebe um não bem direto do capitão. Sem paciência para a birra, Seondal suspira e manda o parceiro amarrar o sujeito. Eles empurram a criatura resmungona para dentro da viatura policial. O prisioneiro continua gritando lá de dentro, exigindo saber para onde está sendo levado. O cenário revela a grandiosa cidade de Anyang, no ano de 2026. Um lugar imenso onde humanos e yokais andam pelas ruas e vivem lado a lado. Até mesmo na cultura pop, as duas espécies interagem com ídolos monstruosos nos palcos. Porém, toda convivência exige regras, e uma força policial oculta pune quem sai da linha. O Esquadrão do Luar age nas sombras dominando qualquer ameaça sobrenatural. De volta à patrulha, a viatura segue seu caminho tranquilamente. Eles chegam numa residência onde a família do prisioneiro já esperava ansiosa. O grandalhão abraça o filho humano com tanta força que o garoto até reclama de dor. A esposa agradece aos agentes e pede desculpas pelo trabalho que o marido deu. Educado, o líder dispensa a mulher e avisa que eles já vão seguir com a ronda. A família se despede amigavelmente enquanto o grandalhão agradece pelo resgate. Com a situação resolvida, a viatura se afasta daquela região arborizada. No carro, Dong-min comenta sobre o aumento de famílias mistas graças aos Reis da Paz. Seondal concorda, lembrando que a ausência de um desses líderes acabaria com o equilíbrio. Mas para o novato, o importante é que a calmaria continua e não há crimes graves. Desesperado, o parceiro mais velho tampa a boca do garoto para impedi-lo de falar. Ele xinga o companheiro, avisando que dizer essas palavras sempre atrai desgraça. Voltando ao banco, Seondal tenta se acalmar, enquanto o motorista acha tudo uma superstição. De repente, o painel da viatura começa a apitar com um alerta vermelho intenso. O sistema avisa sobre uma emergência de nível desastre num parque próximo. A notificação classifica a ameaça como nível máximo e convoca todos os agentes. No local do ataque, uma serpente vermelha gigantesca destrói a cidade. A viatura chega derrapando com tudo para conter o caos na região. Saindo do carro, Seondal manda todos se afastarem daquele verdadeiro inferno. Cobrando um relatório, ele pressiona o guarda local que gagueja de nervoso. A causa do terror é um emoji monstruoso, esmagando vagões como brinquedos. O policial explica que o monstro surgiu do rio e impediu qualquer aproximação segura. O veterano fica tenso, admitindo que raramente lidou com ameaças desse porte. Essas monstruosidades possuem força suficiente para varrer uma cidade inteira do mapa. O poder destrutivo deles os transforma em verdadeiros desastres naturais vivos. Preocupado, Dong-min questiona se eles não deveriam aguardar a chegada de reforços. Logo, o guarda intervém avisando que um especialista já está tentando contato. Um homem com megafone fica de frente para a fera, confiando na negociação pacífica. O negociador começa a citar várias leis de trânsito e aviação para a serpente gigante. Pasmam com a cena, Seondal acha loucura tentar educar uma fera faminta com livros de regras. Para o capitão, aquilo era apenas uma oração de despedida antes da morte inevitável. Sem paciência, o monstro ataca a ponte com tudo, varrendo o especialista do mapa.
A criatura solta um rugido aterrorizante, mostrando que não está ali para conversar. Com movimentos violentos, a fera continua esmagando a estrutura metálica do trilho. A população próxima entra em pânico total e corre desesperada para salvar a vida. Os policiais locais tentam guiar a multidão pedindo calma no meio do desastre. Decidido a intervir, Seondal tira o paletó enquanto recita a lei de resposta a crimes. Ele saca seu bastão sob o luar, sabendo dos riscos letais de enfrentar a besta. Com o olhar frio, o capitão decreta o extermínio imediato da serpente descontrolada. Os guardas mandam ele recuar, achando impossível derrubar o rei das cobras. Porém, o veterano afirma que loucura se combate com mais loucura e chama seu parceiro. Pronto para a briga, o garoto avança em alta velocidade na direção do perigo. Durante a corrida, ele ativa seu bastão de luz preparado para o confronto direto. Dong-min salta com tudo na direção da serpente gigante, empunhando sua arma brilhante. Preocupado, o guarda pergunta para Seondal se não tem problema mandar o garoto sozinho, recebendo a garantia de que está tudo sob controle. O capitão explica que o parceiro pode até parecer inconsequente, agindo daquele jeito impulsivo. Enquanto isso, o novato aperta firmemente o cabo da sua arma, se preparando para o golpe. Bastante empolgado com a situação, o garoto mostra que está pronto para a matança. Nisso, Seondal revela que o moleque costumava ser um açougueiro profissional em Majandong. Já focado no alvo, Dong-min avança avisando que chegou a hora de fatiar a criatura. O guarda ainda hesita, mas o veterano confessa que o garoto fica maluco quando vê carne fresca, garantindo que ele tem um bom coração. Ganhando impulso no ar, o ex-açougueiro prepara um ataque com força total. O golpe acerta em cheio as escamas grossas da fera, enquanto o garoto manda ela sair do caminho. Com um impacto devastador, a serpente colossal solta um grito aterrorizante de dor. Logo em seguida, Dong-min pousa de forma firme no chão, estabilizando sua postura. Sem perder tempo, ele já toma impulso novamente, saltando direto para o pescoço do monstro. A besta escancara a boca gigantesca, urrando de agonia. Frio e calculista, o policial deseja que a criatura reencarne como um dragão na próxima vida. Finalizando o serviço, o garoto desfere um corte em formato de cruz, confessando que adoraria fatiar um dragão. A criatura solta um último engasgo agoniante antes de ceder. O ataque limpo decapita o monstro instantaneamente, espirrando fluidos por toda parte. Sem vida, a carcaça gigantesca despenca pesadamente, destruindo o que sobrou da rua. O guarda local fica de queixo caído ao ver um desastre de nível máximo ser abatido com um único golpe. Com a arma abaixada, o novato pousa suavemente, chamando o bicho de monstro absoluto. Porém, ele encara as próprias mãos, parecendo incomodado com alguma coisa. Caminhando pela água, Seondal se aproxima, parabenizando o parceiro pelo excelente trabalho. Assustado, o guarda reclama da personalidade dupla do moleque, mas o capitão defende que esse é o charme dele. Percebendo o silêncio repentino, o veterano questiona o que está incomodando o garoto. Dong-min explica que já cortou muita carne na vida, mas aquilo não pareceu uma fera viva e sim um pedaço de carne morta. O mais velho acha loucura, lembrando que o bicho estava destruindo tudo agora há pouco, o que só deixa o parceiro mais encucado. Despreocupado, Seondal afirma que a perícia vai resolver esse mistério e chama o colega para ir embora. De repente, o aparelho no bolso do capitão começa a apitar freneticamente, emitindo um forte clarão vermelho. Assustado, o novato avisa que aquele é o ritmo exato de uma emergência nacional de desastre. Surpreso com a notificação, o líder lê o alerta de emergência máxima no visor. Longe dali, cidadãos comuns no café recebem o mesmo aviso assustador em seus celulares. Os telões gigantes da cidade noticiam o surgimento de desastres de classe alta por toda Seul. Uma criatura azul colossal emerge, causando pânico absoluto por onde passa. Em outro ponto, mais uma serpente monstruosa ameaça a população indefesa. Chocado, Seondal percebe que aquela cobra de antes não era um caso isolado. A cidade inteira mergulha no caos, com sirenes tocando e anúncios de evacuação repetidos sem parar. No alto de um prédio, uma gangue de marginais observa a destruição de camarote. O líder do bando manda seus capangas prestarem muita atenção no que está acontecendo. Ele declara o fim da era humana, enquanto as feras gigantescas continuam devastando os prédios. Um monstro enorme em formato de fera selvagem avança rugindo contra os civis desesperados. Ruas inteiras são esmagadas por um sapo grotesco de proporções absurdas. Aproveitando a bagunça, criminosos andam armados pelas vias prontos para causar mais problemas. A chegada desse novo mundo governado pelos yokai traz o puro desespero para a humanidade. Com incêndios se espalhando pela capital,
As mensagens de evacuação imediata não param de ecoar. Num beco destruído, um monstro esquisito coberto de palha com um olho só caminha pesadamente. A criatura bizarra continua avançando em busca de presas fáceis. Perto dali, um garotinho chora em desespero, chamando pela mãe perdida. O monstro se aproxima silenciosamente por trás da criança indefesa. Encarando o alvo, a fera sinistra oferece ajuda para encontrar a mãe do menino. Escancarando uma boca cheia de dentes afiados, o bicho se prepara para devorar o pequeno. O garoto vira para trás paralisado de terror diante da morte certa. Rasgando o ar, Dong Min surge num ataque giratório brutal, anunciando mais um alvo para o abate. A lâmina corta a criatura em vários pedaços num único golpe fatal. Com o perigo neutralizado, a mãe finalmente reencontra o filho chorando aliviada sob o olhar dos agentes. Caminhando pelos destroços, o capitão pergunta se o parceiro está bem, recebendo uma resposta positiva. O veterano logo avisa que estava preocupado com o uniforme pago com dinheiro público, e não com a saúde do garoto. Cansado, Seondal reclama que o país está indo ladeira abaixo, mas pelo menos a limpeza já está terminando. Pisando nos restos do bicho, ele se pergunta o que fez tantas feras pacíficas enlouquecerem de repente. Porém, um grito agudo de desespero interrompe os pensamentos do líder chamando sua atenção. Mais um sapo demoníaco persegue moradores pelas ruas causando terror. Vendo que a noite vai ser longa, o líder empunha sua arma avisando que não vão dormir tão cedo. Empolgado com mais trabalho, o novato já avança com tudo para o combate. No dia seguinte, a sede de Nansan do Esquadrão do Luar amanhece movimentada. O escritório de reclamações civis está lotado, com um homem exigindo que tirem o yokai da casa dele. No meio da multidão, uma garota raposa protesta furiosa por terem cortado a cauda dela. Outro sujeito de chifres exige indenização urgente pela destruição causada por uma centopeia gigante. Completamente acabado atrás do balcão, Seondal pede para a multidão fazer fila para as compensações. O homem na frente continua gritando, revoltado por não ter dormido nada por culpa da confusão dos monstros. Indignado, o cidadão bate na tecla de que humanos e yokais nunca serão iguais apesar dessa falsa paz. Sem paciência, o policial bate a mão na mesa, assustando o barraqueiro na hora. Ignorando a confusão, um grandalhão impaciente se intromete exigindo atendimento prioritário. O capitão sai do balcão cansado, refletindo que os monstros são guiados por emoções e podem perder o controle. Num movimento extremamente rápido, o veterano avança chamando o sujeito grande. Num piscar de olhos, Seondal agarra o rosto do grandão e o arremessa com uma fúria assustadora. Caído no chão, o grandalhão fica completamente desorientado após o impacto brutal na parede. Com a situação resolvida, Seondal limpa o sapato e manda todos entrarem na fila de forma comportada. O baderneiro acaba preso de cabeça para baixo no concreto, fazendo o resto da multidão obedecer na mesma hora. Sentado no balcão, o capitão se pergunta se o parceiro novato está conseguindo dar conta do recado sozinho. Encarando a tela do computador, Dong Min percebe que a situação do lado de fora está muito pior do que imaginava. Mas, na verdade, o garoto estava apenas jogando campo minado e avisa que não tem mais o que eles possam fazer. Irritado com a folga, o parceiro mais velho acerta um cascudo nele, exigindo o relatório das baixas civis. Coçando a cabeça, o ex-açougueiro se defende dizendo que já tinha feito a pesquisa e só estava tirando um intervalo. Sem acreditar no Omelec, o veterano empurra ele da cadeira para puxar os dados por conta própria. O painel exibe a notícia do ataque dos monstros, destacando que as mortes humanas não passaram de 10 casos. Analisando os números, Seondal acha estranho, lembrando que um único monstro daquele nível já força uma evacuação em massa. Desconfiado daquela estatística baixa, ele questiona se o garoto pegou o artigo certo ou se leu tudo errado mesmo. A irritação do capitão aumenta com a ousadia do parceiro, enquanto passos firmes se aproximam pelas costas deles. Uma voz imponente chama pelo nome dos dois agentes, pegando a dupla completamente de surpresa no meio da discussão. Eles olham assustados para a porta e dão de cara com o próprio comandante da base do esquadrão. O chefe da base aponta para a saída e avisa que os dois agentes estão sendo convocados imediatamente. Logo em seguida, a viatura segue viagem até a famosa Rua das Costeletas de Porco na região de Nansan. Caminhando até o restaurante, Seondal reclama que vieram correndo desesperados apenas para fazer uma refeição. O comandante corta a brincadeira na hora, mandando o subordinado calar a boca e apenas seguir as ordens. Notando o nervosismo incomum do superior, o platinado estranha a atitude e acha que é a primeira vez dele comendo ali. O sino da porta de entrada do restaurante toca anunciando a chegada dos policiais fardados.
Lá dentro, o chefe do estabelecimento dá as boas-vindas com muita animação ao grupo. Bastante prestativo, o funcionário guia a equipe pelo salão e pergunta se já escolheram o que vão querer. Com uma expressão de poucos amigos, o comandante faz um pedido bizarro de 3 lattes quentes e gelados de menta com abacaxi. Sem entender nada, Seondal comenta que aquele gosto é muito peculiar para um lugar especializado em carne. Compreendendo a senha oculta no pedido, o chefe muda o tom e pede para eles o acompanharem. O líder da dupla do luar fica confuso com o rumo repentino que a situação está tomando. O grupo passa direto por todas as mesas e entra nos fundos da cozinha do estabelecimento. Eles chegam diante de uma porta de acesso restrito, sendo orientados pelo funcionário a entrar ali. O cozinheiro destranca a passagem secreta e avisa que o caminho está totalmente liberado para os convidados. O ambiente além da porta revela um corredor gigantesco de arquitetura tradicional, deixando todos impressionados. Pasmo com o tamanho do salão escondido, Seondal questiona que tipo de lugar absurdo é aquele. Ele comenta indignado que já frequentou muito o restaurante e nunca desconfiou da existência dessa estrutura. O comandante continua seguindo em frente pelo corredor escuro, mantendo uma postura extremamente tensa e contida. O novato sente uma aura muito antiga e pesada vindo do fundo, achando tudo aquilo bizarro para um lugar de comida. Após a longa caminhada, o trio finalmente chega diante de uma imensa porta dupla de madeira. Enquanto o policial acha aquele luxo desnecessário, o chefe se curva em respeito e se retira do local em silêncio. O comandante ordena que a dupla entre na sala, avisando que vai aguardar sozinho do lado de fora. Desesperado para não ficar desamparado nessa furada, o platinado tenta puxar o superior para dentro junto com eles. Sem conseguir convencer o chefe, ele empurra a pesada porta de correr de uma vez para ver o que tem lá dentro. O interior da sala revela um ambiente absurdamente espaçoso e mal iluminado, com apenas uma mesa posicionada bem longe. Com a visão prejudicada pela escuridão, o ex-açougueiro tenta identificar a pessoa parada no fundo. De repente, uma aura assassina esmagadora atinge o garoto, chamando-o de insolente por não baixar a cabeça. A intenção assassina toma a forma de uma caveira roxa gigante, deixando o novato paralisado de puro terror. Revelando sua identidade, o homem de terno se apresenta como Park Mon-soo e manda a dupla se aproximar da mesa. Seondal reconhece o lendário guarda-pessoal do rei e percebe na mesma hora que estão metidos num problema gigantesco. Suando frio, ele deduz que se o maior inspetor real está vigiando a porta, a pessoa na mesa só pode ser uma. Nisso, o veterano agarra a cabeça do próprio parceiro com brutalidade e sem dar nenhum aviso prévio. Com um movimento brusco, ele joga o garoto no chão e se ajoelha junto, demonstrando submissão total. Sem entender a agressividade, Dong-min reclama de ter o rosto esmagado contra o piso duro. Em pânico absoluto, o platinado grita a plenos pulmões saudando a presença de Vossa Majestade. Ele jura lealdade restrita, curvando-se o máximo possível diante da autoridade máxima daquele país. Finalmente caindo na real, o ex-açougueiro arregala os olhos ao entender com quem eles estão lidando. A figura misteriosa corta tranquilamente seu pedaço de carne enquanto os 2 policiais tremem no chão. O homem degustando a refeição é ninguém menos que Yi Guang, o 34º rei em exercício de Joseon. Consultando os arquivos de pessoal, o monarca lê os dados oficiais da dupla pertencente ao Esquadrão do Luar. Ele cita o histórico impecável de Seondal, vindo de uma família influente e formado na melhor academia do país. Intrigado, o rei questiona como alguém com tanto potencial nunca assumiu um cargo político e acabou no trabalho sujo. O policial engole em seco com um questionamento indiscreto, enquanto a atenção do governante passa para o outro agente. Lendo a ficha do novato, o monarca destaca o passado humilde dele, elogiando sua habilidade anormal com lâminas cortantes. Porém, o rei lamenta que a falta de conexões do garoto o tenha deixado preso em trabalhos sem prestígio nenhum. Fechando o documento, o governante afirma que é um tremendo desperdício tanto talento bruto jogado fora assim. Tentando manter a diplomacia e a própria cabeça no pescoço, Seondal responde que eles já são muito gratos pela chance de servir. Ignorando a bajulação medrosa, o monarca se levanta da mesa, questionando se eles não têm ambição de subir na vida. Ele sugere a criação de um palco muito maior, onde os 2 poderiam usar toda a força que possuem sem precisarem se conter. Com uma presença verdadeiramente esmagadora, o 34º rei de Joseon pergunta se eles agarrariam essa oportunidade única. Totalmente pego de surpresa pela proposta irrecusável, o capitão levanta o rosto sem conseguir formular uma resposta imediata. Satisfeito com a reação impactada, o governante apenas observa o brilho de interesse surgindo nos olhos do policial. Quebrando o clima tenso da reunião,
Ele manda a dupla se levantar e sentar para aproveitar a comida antes que esfrie. Enquanto o novato ataca o prato sem cerimônia e com muita fome, o veterano mal consegue segurar os talheres direito. Saboreando a própria refeição, o rei muda o foco da conversa e menciona que os dois estavam na linha de frente do ataque. Indo direto ao ponto principal, ele exige saber a opinião sincera deles sobre o desastre monstruoso que combateram. Mastigando devagar, o platinado busca organizar os pensamentos para descrever a confusão que presenciaram no dia anterior. Sem rodeios, com autoridade máxima, ele afirma com convicção que o comportamento daquelas feras estava completamente fora do normal. Relembrando o caos nas ruas, o policial explica que os monstros agiram de forma muito coordenada, atacando pontos estratégicos da cidade. O capitão continua a explicação, sentindo que tudo aquilo parecia uma enorme cortina de fumaça para esconder algo muito maior. Escutando a teoria do policial, a majestade leva a mão ao rosto e solta uma gargalhada sombria. A risada do monarca ecoa pela sala inteira, deixando Seondal sem entender qual é a graça daquela situação trágica. Recuperando a compostura, Ji Guang elogia a perspicácia do agente e confirma que o ataque foi apenas uma grande distração. Comendo tranquilamente, Dong Min levanta a cabeça e questiona de quem os criminosos queriam desviar a atenção. Sem rodeios, o rei revela que o líder supremo dos Goblins foi assassinado na noite passada, chocando os dois policiais. O governante decreta que o pacto de não agressão entre humanos e monstros acaba de ser totalmente quebrado. Com um tom ameaçador, ele avisa que o caos espalhado no dia anterior foi apenas o começo do pesadelo. Nisso, Seondal junta as peças e deduz que a realeza tem um motivo muito maior para ter convocado a dupla até ali. Satisfeito com a rapidez de raciocínio do veterano, o monarca confessa que deseja apenas uma única coisa. A imponente figura do falecido rei Goblin domina o cenário, guardando a origem da paz entre as raças. O governante explica que a relíquia contém os 7 olhos dos instintos, possuindo o poder absoluto de controlar os yokais. Eles precisam recuperar o item antes dos inimigos, mas a infiltração de espiões no palácio impede o uso das forças oficiais. Por isso, o monarca precisava de pessoas novas agindo em segredo e arremessa um objeto misterioso na direção do policial. O capitão agarra o item no ar com reflexo rápido, ficando bastante surpreso com o que acabou de receber. Observando o pequeno medalhão escuro nas mãos, Seondal analisa o emblema desenhado na superfície. O monarca explica que aquela é a placa do cavalo negro, o símbolo que transforma o portador na sombra oficial de Joseon. O soberano promete recompensas generosas como dinheiro e terras, caso a missão seja um sucesso, chamando a atenção do agente. Analisando a situação, o capitão percebe que a coroa quer usar pessoas de talento inquestionável longe dos olhos do público. Com a proposta na mesa, o veterano decide ser ousado e exige algo muito maior que o dinheiro não pode comprar. Sem hesitar, ele saca a própria lâmina oculta de dentro da bengala, revelando um brilho roxo intenso no metal. O policial aponta a arma afiada na direção da autoridade máxima, causando uma tensão imediata no ambiente. A guarda pessoal do governante repreende a insolência do agente, mandando ele pensar bem com quem está barganhando. Mantendo a postura firme, o capitão se defende dizendo que a missão exala perigo e ele precisa de uma garantia real. Divertindo-se com aquela audácia, Ji Guang concorda que um acordo deve ser claro e promete conceder qualquer pedido possível. Com o trato estabelecido, o rei questiona se eles vão entrar nessa caça ao tesouro que decidirá o destino da nação. O policial faz questão de confirmar se Vossa Majestade vai mesmo manter a palavra e conceder a recompensa prometida. Transbordando confiança, Seondal garante que a realeza procurou exatamente as pessoas certas para organizar aquele serviço. O líder vira o rosto e pergunta se o parceiro novato está de acordo com aquela perigosa missão secreta. Dong Min espeta seu pedaço de carne com extrema violência, respondendo que eles nem precisam discutir sobre o assunto. Devorando o banquete com vontade, o ex-açougueiro afirma que apenas um idiota recusaria uma refeição maravilhosa daquelas. Vendo a empolgação genuína dos dois policiais, o monarca demonstra enorme satisfação com a atitude destemida deles. Com as negociações encerradas, Ji Guang se levanta da mesa e formaliza o novo cargo daquela dupla peculiar. A partir daquele momento, os dois agentes passam a atuar oficialmente com o título de caçadores reais secretos de Joseon. Algum tempo depois, a noite cai silenciosa sobre as luzes dos prédios na região leste de Ujeonbu. Uma equipe de policiais do Esquadrão do Luar chega às pressas para isolar uma área urbana completamente destruída. O beco escuro e danificado é rapidamente cercado com fitas de restrição para manter qualquer civil afastado do local. A perícia começa a registrar imagens do corpo mutilado de um policial fera caído sobre uma enorme poça de sangue. Fotografando a cena do crime,
Um dos oficiais lamenta profundamente a morte brutal do colega de equipe. O olhar sem vida da vítima demonstra a ferocidade implacável do ataque que ocorreu naquelas ruas estreitas. Mais à frente, os guardas ficam perplexos ao encontrarem o cadáver de um monstro gigantesco empalado no poste de luz. Observando a criatura abatida, o investigador acha bizarro um yokai centopeia causar problemas bem no meio da capital. Nisso, um subordinado corre pelo beco com uma lanterna na mão, chamando o capitão responsável pela área. Choi Ocheol, o líder da filial local e Homem-Fera, vira o rosto perguntando imediatamente sobre os estragos causados pelo embate. O oficial relata aliviado que a situação foi totalmente contida sem nenhuma baixa civil registrada no perímetro. Porém, o subordinado gagueja com uma expressão de melancolia pesada no rosto peludo. Ele informa com pesar que 2 oficiais da raça das feras acabaram perdendo a vida no cumprimento do dever. Mantendo o respeito, o capitão manda o parceiro levantar a cabeça, afirmando que morrer lutando é o maior orgulho do esquadrão. Muito abalado, o guarda chama a atenção do líder para um detalhe extremamente peculiar localizado na cena do crime. Ele aponta para o enorme inseto morto, lembrando que o suposto inimigo invasor era categorizado como um monstro centopeia. Analisando o cadáver do colega policial, o oficial relata que os machucados deveriam ser marcas de presas ou arranhões, mas o corpo ferido apresenta cortes profundos de perfuração, provando que a vítima foi fatiada por uma lâmina. Intrigado com a revelação técnica, Choi se agacha perto do companheiro abatido para inspecionar as marcas de perto. Usando seus instintos selvagens, o tigre respira fundo e puxa todo o ar do beco para sentir os odores residuais. A energia do Homem-Fera se materializa numa gigantesca serpente de névoa brilhante que começa a farejar todo o ambiente. Impressionado com o poder do superior, o novato admira a fumaça mágica se movendo com vontade própria pelo ar. Com a percepção aguçada ao máximo limite, o líder felino abre os olhos ao notar uma forte anomalia escondida. A névoa espiritual se concentra rapidamente no chão, revelando pequenas pegadas apagadas e indicando um rastro claro. As cobras de fumaça circulam a evidência misteriosa, reagindo agressivamente ao cheiro carregado que foi deixado para trás. Agachado sobre o asfalto, Choi explica que sua habilidade especial só reage dessa forma quando detecta intenção assassina pura. Observando a marca do sapato envolvida pela magia, o tigre constata surpreso que se trata de uma pegada perfeitamente humana. Confirmando a participação de terceiros na briga mortal, o capitão vira para trás ordenando que contatem a sede imediatamente. O felino conclui com absoluta certeza que aquilo não foi um acidente isolado, mas sim um caso premeditado de assassinato. Longe dali, a forte luz da manhã ilumina as belas montanhas e desfiladeiros da enorme cordilheira de Bukhansan. Cansado da escalada interminável, Dong Min usa um galho de apoio e pergunta impaciente se eles já estão chegando no destino. Caminhando tranquilamente logo atrás, Seondal ignora a choradeira do parceiro e avisa que isso é um treino para fortalecer as pernas. Escorregando pelas pedras soltas, o garoto acusa o chefe de ser preguiçoso e resmunga que ele deveria estar correndo também. Com um golpe rápido da bengala de madeira, o veterano acerta a cabeça do ex-açougueiro por espalhar mentiras sobre o superior. Segurando uma caixa de luxo, o novato questiona que tipo de pessoa importante decide morar enfiada no meio daquele mato longo. O capitão avisa para tomar muito cuidado com o embrulho, já que o velho misterioso adora receber aquele tipo de presente valioso. Mantendo o clima de suspense sobre a visita, o parceiro mais velho apenas garante que o moleque vai entender tudo quando chegarem. O frágil galho usado como muleta de apoio finalmente bate com força contra o chão de terra plana e firme. Desabando de exaustão completa, o garoto avisa que não consegue dar mais nenhum passo, ouvindo o chefe anunciar que chegaram. O jovem policial senta no chão desnorteado e olha em volta sem entender o motivo de virem até aquele ponto isolado. Diante da dupla do luar, existe apenas um belo lago azul cristalino, cercado por altos paredões rochosos sem qualquer sinal de vida. Parados na beira do lago azul, Seondal pede para o parceiro ter um pouco de paciência e apenas esperar. Nisso, o capitão tira uma barra de chocolate do bolso e segura firme na mão. Dong Min fica sem entender o motivo do doce, vendo o chefe arremessar o lanche direto na água. O garoto questiona se aquilo não é jogar lixo na natureza, mas o veterano manda ele ficar quieto. De repente, a superfície do lago começa a borbulhar intensamente. Uma figura misteriosa salta das profundezas cercada por um geyser, elogiando o sabor maravilhoso do doce. O suposto espírito da montanha revela ser apenas um garotinho de cabelos brancos com uma capa de chuva amarela. Chocado, o novato pergunta por que tem uma criança ali, enquanto Seondal cumprimenta o ancião. O ex-açougueiro processa a informação devagar,
sem acreditar que aquele pirralho é um ser milenar. Saltando levemente sobre as águas, a pequena entidade admite que sua aparência é bem jovem para um espírito. Ele pousa bem na frente da dupla do luar, saudando o velho amigo de longa data. Com um sorriso ladino, o guardião deduz que o suborno em forma de chocolate significa um pedido de investigação sigilosa. O policial de óculos confessa que é impossível enganar a sabedoria da divindade. Sem perder tempo, o capitão revela a placa do cavalo negro em sua mão. Vendo o emblema real, o garotinho percebe na hora que a visita está agindo como a sombra oficial do rei. Aproveitando a deixa, Seondal pergunta se a entidade presenciou o caos em Anyan e a fúria dos monstros na noite anterior. O pequeno guardião confirma que assistiu a cada detalhe com bastante clareza. Ele relata que passou a noite toda escondido entre as pedras, tremendo de medo daquela confusão. Dongmin acha estranho. Ele conseguira enxergar a capital de tão longe, mas o pirralho ri dizendo que tem seus próprios métodos. Analisando a situação, o veterano conclui que se o espírito estava vigiando tudo, ele não pode ter deixado passar um detalhe crucial. O policial então cita diretamente o evento principal, mencionando a morte do rei Goblin. O garotinho arregala o olho, confirmando que testemunhou o exato momento em que aquela grande estrela caiu. Com isso, o capitão pede humildemente para dar uma única olhada naquelas lembranças. A entidade faz cara de ofendida e pergunta se eles acham que podem comprar memórias tão valiosas usando só um chocolate. Mas o agente já estava preparado e puxa uma sacola chique de grife. Ele oferece uma jaqueta novinha de presente e Dongmin finalmente entende por que carregou aquele peso na montanha. Os olhos do moleque brilham ao ver a edição limitada de outono e ele manda entregar a roupa na mesma hora. O espírito agarra a jaqueta luxuosa e abraça o tecido com força. Já vestindo a roupa azul, o guardião flutua todo orgulhoso, afirmando que o modelo combinou perfeitamente com ele. O novato resmunga que esse ser místico é muito materialista, enquanto o chefe avisa que o pirralho deveria agradecer pelo agrado. Focado no trabalho, o garotinho vai direto ao ponto sobre mostrar as memórias da noite passada. Sem dar tempo para reação, ele segura firme nos pulsos dos dois policiais. A divindade salta em direção ao lago e puxa a dupla direto para o fundo. Os três mergulham na água cristalina num piscar de olhos. O cenário muda bruscamente para uma cidade em chamas sob um céu vermelho, deixando o ex-açougueiro completamente perdido. Flutuando no ar, o garoto percebe que não consegue tocar o chão e questiona que lugar é aquele. O guardião da montanha explica calmamente que eles estão viajando dentro das lembranças dele. Com um olhar sério, o pequeno manda a dupla manter os olhos bem abertos para não perder nada. Uma visão panorâmica revela o nível absurdo de devastação, com o rei Goblin gigantesco parado no meio do fogo. Observando a criatura colossal de longe, o novato confirma que aquele é o lendário monarca dos monstros. Impressionado com a aura da fera cheia de olhos, ele se pergunta quem foi capaz de encurralar o yokai mais forte do mundo. Logo depois, o pé de alguém usando um tênis moderno pisa no chão em chamas. O jovem agente fixa o olhar naquela direção, percebendo que a ameaça acabou de chegar. Um grupo bizarro de indivíduos com estilos bem diferentes surge em meio ao fogo, encarando o gigante de pedra. Avaliando a equipe inimiga, Seondal nota que todos eles parecem ser yokais ocidentais, e aponta para o líder no centro. Encarando o misterioso líder com roupas azuis, Dongmin questiona por que o rosto dele está coberto por fumaça negra. O pequeno espírito revela que um feitiço muito poderoso bloqueia a visão, sendo impossível de quebrar até para ele. Mostrando sua autoridade, o chefe do grupo dá um simples sinal com a mão para iniciar o ataque. Imediatamente, os monstros ocidentais avançam com tudo contra o alvo gigantesco. Para se defender, o rei Goblin puxa um porrete de madeira cravejado de espinhos de ferro. O monarca desce a arma com força total, emanando uma energia demoníaca vermelha e opressora. O impacto brutal contra o chão gera uma explosão monstruosa de sombras e destruição. A pancada rasga a terra e levanta uma poeira densa pelo campo de batalha em chamas. Raios escuros cortam o cenário inteiro, demonstrando a força bruta e inigualável do gigante. Protegendo o rosto do vento, o novato fica assombrado como um único golpe daquela fera. Destruiu a área inteira. Os capangas inimigos são varridos pelos ares com a violência do choque. Mesmo assim, um lobisomem furioso salta no meio da fumaça tentando acertar o monarca. O governante dos monstros reage rápido e gira sua clava mortal na horizontal. Com apenas um movimento, o rei lança vários agressores para longe, como se não fossem nada. Porém, o líder misterioso surge no ar e segura a ponta do porrete colossal usando apenas uma mão.
O Rei Goblin arregala os vários olhos, surpreso que sua arma letal foi parada tão facilmente. De repente, uma aura roxa e mortal começa a se formar nas mãos de outro atacante. Aproveitando a abertura, a múmia pula por cima do porrete e dispara energia mágica contra o gigante. Sem conseguir se defender a tempo, o governante leva uma pancada pesada nas costas. O yokai enfaixado não dá trégua e já prepara o próximo encantamento com as mãos brilhando em roxo. A criatura colossal se espanta ao perceber que está cercada por ameaças de todos os lados. Passos pesados ecoam rapidamente no asfalto destruído, anunciando a chegada de mais um inimigo. Um brutamonte salta do ponto cego e acerta um soco carregado de magia bem no rosto do rei. O choque da pancada arremessa o corpo maciço do gigante para trás com extrema violência. O monarca tenta frear a queda, arrastando os pés pelo chão em chamas e destruindo o que sobrou da rua. Ele consegue recuperar o equilíbrio, liberando uma onda de energia defensiva para afastar os invasores. A fumaça do derrapamento toma conta do ambiente, enquanto a besta tenta se reposicionar. Ferido e ofegante, o governante supremo sangra após receber aquela sequência esmagadora de golpes. As sombras dos monstros ocidentais se erguem no meio do fogo, fechando o cerco de vez. Diante do alvo encurralado, um vampiro sorri de forma sádica, pronto para finalizar o serviço. Atingido por todos os lados, os vários olhos espalhados pelo corpo do Rei Goblin começam a se fechar. Um corte profundo rasga a pele do monarca, espirrando sangue e sombras pelo campo de batalha. Assistindo à lembrança, Seondal deduz que as relíquias acabaram nas mãos dos inimigos, mas o guardião manda ele ver até o final. O pequeno espírito conta que o gigante não desistiu tão fácil. Dongmin observa atentamente enquanto a besta colossal levanta sua arma mais uma vez. O novato acompanha os movimentos do yokai, enquanto a divindade estende a mão apontando para a cena. O governante dos monstros leva a própria mão gigantesca em direção a um dos olhos em seu peito. Num esforço final, ele range os dentes com extrema violência. Uma explosão colossal de luz dourada irrompe do corpo do gigante, cegando o líder misterioso e seus capangas. Com um som úmido, os olhos coloridos são arrancados da carne da fera. As esferas mágicas disparam para o alto como se fossem projéteis brilhantes. Rasgando o céu vermelho, os artefatos se dividem e voam em direções completamente opostas. Observando as luzes, o espírito revela que o rei quebrou a própria alma e espalhou suas 7 relíquias pelo mundo. Tudo isso para garantir que os invasores não colocassem as mãos no poder dele, enquanto seu corpo se desfaz em pedra. O líder, com o rosto coberto por fumaça negra, apenas encara o céu, vendo seu grande prêmio escapar. Diante da frustração, um dos invasores apenas sorri de forma sádica. De repente, a ilusão da lembrança quebra como vidro ao redor da dupla do esquadrão. Os 3 emergem de volta no Lago da Montanha, puxando o ar desesperadamente após o mergulho místico. Completamente chocado, Dongmin pergunta se eles realmente viram o rei cair para apenas 5 caras. Arrumando os óculos, Seondal confessa que esperava algo grande, mas teme o que acontecerá se as relíquias caírem em mãos erradas. Caso isso ocorra, o caos tomará conta e Yanyan será totalmente destruída pelas chamas. Focado na missão, o capitão afirma que eles precisam impedir esse desastre de qualquer jeito. Nisso, ele chama a atenção do pequeno guardião flutuando sobre a água. O veterano vai direto ao ponto e pergunta onde está a relíquia mais próxima dali. O pirralho de Toukazu vira o rosto na hora para responder. Sem enrolar, ele avisa que o artefato caiu bem na cova dos tigres. Assim que escuta o destino, o policial usa suas habilidades para pisar firme sobre a superfície do lago. Ele arranca em alta velocidade pela água, avisando o parceiro que devem achar o item antes dos monstros ocidentais. Longe dali, a noite esconde a tensão que toma conta das vielas apertadas de um bairro residencial. Encurralado num beco, um tigre humanoide segura uma espada e tenta argumentar que a espécie dele fez um tratado de paz. Desesperado, o yokai felino questiona o motivo do ataque, já que sua raça não causa problemas há 10 anos. Uma figura encapuzada avança e reclama que o bicho fala alto demais. O comparsa comenta que a fera só sabe rugir e por isso nem percebeu que virou caça. Segurando uma lâmina afiada, o caçador chama a atenção da vítima encurralada. Com os olhos brilhando no escuro, ele pergunta com ironia se humanos precisam de um motivo para caçar bestas. Ele dá um sorriso de canto, totalmente satisfeito com a presa fácil. O tigre já parece derrotado no chão, enquanto os irmãos do Sol e da Lua decidem não perder mais tempo ali. Os gêmeos encapuzados se entreolham no escuro do beco sujo. Passos calmos ecoam pelo chão de pedra e uma voz elogia o excelente trabalho da dupla.
O vampiro de antes surge das sombras, dando risada e ordena que continuem a matança desse mesmo jeito. Rodeado por morcegos inquietos, o monstro afirma que vão sugar toda a vida até a nação definhar por completo. Longe daquele caos, a luz do dia ilumina o pacífico pavilhão real no coração de Anhan. A área nobre se mantém calma, com um homem solitário na beira do lago enquanto um visitante se aproxima por trás. Várias carpas coloridas se amontoam na água agitando a superfície à espera de comida. Jogando ração calmamente para os peixes, o imponente rei Iguang aproveita o momento de silêncio. Carregando os cafés gelados, Mon Sou se ajoelha em sinal de respeito e chama por sua majestade. O guarda real pergunta sem rodeios se o monarca realmente confia nos 2 policiais do Esquadrão do Luar. Ele argumenta que a dupla tem péssima reputação, sendo apenas encrenqueiros incontroláveis com intenções duvidosas. Sem tirar os olhos da água, a figura de autoridade apenas chama o nome do subordinado calmamente. O rei então questiona o que o guarda faria se visse o próprio governante ser despedaçado por monstros. Mon Sou afirma prontamente que o salvaria, mas o monarca rebate perguntando: e se o verdadeiro alvo do inimigo escapasse por causa disso? E se essa escolha fizesse a nação inteira ruir e desaparecer para sempre? O silêncio toma conta do lago enquanto a autoridade máxima cobra uma resposta definitiva. Pego de surpresa pelo dilema moral, o guarda de terno hesita e desvia o olhar buscando as palavras. Compreensivo, o líder diz que a retidão do subordinado é quase excessiva, e por isso lhe deu o símbolo do pinheiro. Ajeitando os óculos, o rei lembra que o inimigo soltou bestas no meio da capital só para matar o rei Goblin. Eles destruíram ruas e causaram mortes sem seguir nenhuma regra ou piedade. Esvaziando o saco de ração, ele conclui que para lidar com esse tipo de ameaça, o reino precisa de um perfil diferente. Limpando as mãos numa toalha, o governante detalha que precisam de alguém disposto a rolar na lama, sem se prender à moralidade ou hesitar em se aliar a demônios. Alguém capaz de responder ao caos com um caos ainda maior, finaliza o rei jogando o saco vazio no lago. Com um sorriso confiante e sombrio, ele decreta que o que a nação mais precisa agora é de um cachorro louco. O fim de tarde pinta o céu de laranja sobre os prédios da cidade de Uijeonbu. O local é conhecido pela convivência pacífica, exibindo estátuas de humanos e tigres humanoides de mãos dadas. Nas ruas tranquilas, os moradores de yokais caminham lado a lado com as crianças da vizinhança. Chegando na área residencial de carro, Dongmin desce e observa o bairro focado na nova missão. O imponente portal de entrada da cidade marca a fronteira do território das bestas felinas. O ex-açougueiro suspira frustrado, perguntando como eles vão conseguir investigar um lugar tão grande procurando uma relíquia. Já com um plano em mente, Seondal sorri e manda o novato começar a busca sozinho pelas redondezas. Encostado no carro, o veterano avisa que tem outro lugar para visitar primeiro, ignorando totalmente a inexperiência do parceiro com tigres. Prestes a entrar no veículo, o chefe dá de ombros, dizendo que os grandalhões têm corações moles e são muito legais. Ele garante que os moradores são do tipo acolhedores e manda o rapaz descobrir o resto por conta própria quando chegar lá. Sem dar chance de resposta, o capitão arranca com o carro levantando poeira e deixa o novato gritando na rua. Sozinho no meio do bairro, Dongmin berra irritado com o abandono e resmunga que faria diferente se tivesse um cargo maior na organização. Com o olhar afiado de raiva, o policial reflete que a única saída é acumular conquistas logo para ser promovido de uma vez. A luz do pôr do sol ilumina as ruas calmas da vizinhança, escondendo o perigo que já espreita a região. Caminhando pelas vielas vazias, Dongmin acha muito estranho o local estar num silêncio absoluto. Nisso, um grande tigre de pijama repara no policial andando solitário pela rua lá embaixo. Tentando ser amigável, o novato acena para a varanda e tenta puxar assunto com o morador. A fera apenas lança um olhar de puro ódio para o garoto. Sem pensar 2 vezes, ele bate a janela com força. O ex-açougueiro fica parado na rua sem entender absolutamente nada dessa recepção. Logo depois, ele tenta dar um oi para outro morador que caminhava perto dele. Assim que começa a se apresentar como membro do esquadrão, o yokai bate o portão na cara dele. Ignorado mais uma vez, o policial tenta chamar alguém numa sacada iluminada. Agachado no chão frustrado, ele reclama que Seondal prometeu bolos de arroz e agora não sabe como achar a relíquia. Uma enorme pata peluda pisa bem na frente do garoto assustado. O novato levanta a cabeça mostrando o distintivo no celular e explica educadamente que está procurando algo. Com uma feição aterrorizante, o enorme tigre rosna chamando o rapaz de inimigo da raça deles. O humano fica confuso com a acusação enquanto percebe mais yokai subindo no muro. Vários grandalhões pulam para a rua fechando completamente o cerco.
Sentindo o perigo, Dongmin pede calma, tentando aliviar a tensão. As bestas rosnam de forma ameaçadora enquanto o garoto questiona o motivo de todo aquele clima pesado. Puxando o cutelo de proteção, o policial escuta que o cheiro de sangue não humano nele é inconfundível. A fera afirma com certeza que aquele é o odor da própria raça deles. Em pânico, o humano tenta explicar que é apenas um açougueiro e trabalha fatiando carnes. Sem querer ouvir desculpas, o yokai enorme avança com as garras prontas. O monstro desfere um golpe esmagador no chão, mandando o rapaz guardar as mentiras para outra vida. Desviando por pouco, o ex-açougueiro tenta mais uma vez consertar o mal-entendido. Deslizando pelo asfalto, ele implora para os grandalhões pelo menos escutarem o que tem a dizer. Com o rosto já sangrando, o novato levanta a cabeça adotando uma postura mais séria. A expressão dele começa a mudar para algo sinistro, enquanto tenta conter seus instintos. Surtando com os pensamentos de morte, o rapaz segura a própria cabeça temendo perder o controle. Com os olhos vermelhos brilhando, ele entra em desespero lutando contra a própria insanidade assassina. Mas, no meio do surto, uma patada brutal atinge o policial em cheio. Confiante no ataque, o tigre comenta que o golpe foi perfeito e agora só precisam finalizar o serviço. Em vez de cair, o garoto solta uma risada abafada no meio da rua. Totalmente corrompido pela vontade de fatiar carne, ele joga a cabeça para trás rindo da própria loucura. Apertando o cabo da arma, o humano decide que nada mais importa. Com uma expressão maníaca, o policial salta pronto para aniquilar todos os monstros ali presentes. A fera arregala os olhos sentindo o perigo iminente se aproximar. O pânico toma conta da pupila do yokai ao ver a morte de perto. A besta fica travada sem entender o recuo repentino do inimigo. Tremendo muito, Dongmin para a lâmina a centímetros do rosto do alvo, lembrando a si mesmo que eles são civis. Recuperando um pingo de sanidade, ele propõe que conversem primeiro para evitar uma tragédia. Ignorando o aviso, o líder dos tigres invoca uma névoa mágica brilhante. Cercado pela fumaça azul, o novato questiona de onde aquilo saiu. O vapor misterioso rapidamente ganha o formato de vários cães espectrais. O olho do felino brilha focando totalmente no alvo. Latindo ferozmente, os fantasmas caninos avançam direto para cima do garoto assustado. O policial balança o cutelo, tentando afastar aquelas criaturas bizarras da sua frente. Os lobos mágicos começam a morder o ar ao redor dele. As feras de fumaça se multiplicam cercando a presa completamente. Desesperado, o humano percebe que sua faca atravessa os bichos sem causar nenhum dano. Um dos espíritos morde seu braço, fazendo o rapaz notar que aquele é seu pior tipo de adversário. Totalmente imobilizado pelas criaturas azuis, o ex-açougueiro tenta resistir. Segurando um bastão, o grandalhão de Terran se aproxima exigindo saber a identidade do invasor. O yokai se apresenta como Shoyoshio, capitão da filial do esquadrão naquela região, e manda o garoto se render. O peso das assombrações deixa o novato quase sem ar. De repente, uma voz debochada surge do alto criticando a recepção violenta aos convidados. Um leque místico corta o ar, dissipando a magia azul. Aterrissando de forma estilosa, Seondal espanta todos os cães espectrais de uma só vez. Dongmin reclama da demora do parceiro, que apenas justifica ter ido comprar alguns amuletos na rua. O líder felino reconhece a lenda imediatamente e fica surpreso. Mas a fúria fala mais alto, e o monstro rosna preparando um ataque direto. Ele avança com tudo usando sua força colossal. O tigre enorme grita o nome do veterano enquanto pula na direção dele. Achando que era uma tentativa de assassinato, o novato tenta avisar seu chefe. O homem de chapéu apenas encara a fera de perto, sem demonstrar nenhuma reação de defesa. Em vez de golpear, o monstro dá um abraço de urso esmagador no colega rindo animado pelo reencontro. Seondal berra que suas costelas vão quebrar, enquanto Dongmin assiste a cena bizarra sem entender absolutamente nada. Pouco tempo depois, o grupo se reúne numa famosa churrascaria da região. Grandes pedaços de carne começam a fritar na grelha quente. Já mais calmo, o capitão felino confessa que confundiu o garoto com outra pessoa. O ex-açougueiro resmunga que tentou avisar, e o anfitrião pede desculpas afirmando que vai pagar o jantar para compensar. O policial engravatado devora as costelas afirmando que perdoa a agressão, deixando seu parceiro chocado com a gula. O grandalhão questiona o que os trouxe até aquele lado da cidade sem nenhum aviso prévio. O veterano explica que buscam um item, mas devolve a pergunta querendo saber por que moradores tão dóceis estão atacando desconhecidos.
O yokai fica em silêncio por um instante antes de revelar que estão sofrendo uma série de assassinatos. Ele relata que alguém está mirando apenas no clã deles e sumindo sem deixar vestígios. Dong-min fica surpreso ao ouvir que caçadores humanos estão abatendo predadores naturais tão fortes. Saboreando a costela, Seondal entende a desconfiança com estranhos e questiona se os felinos fizeram inimigos dispostos a ir tão longe. O líder tigre confessa que são muitos, lembrando que até 10 anos atrás, a raça dele não se dava bem com os humanos. Um breve silêncio toma conta da mesa, enquanto todos processam a informação. Quebrando o gelo, Dong-min pergunta como os dois se conhecem, já que a personalidade difícil do chefe não sugere muitas amizades. O grandalhão explica que foram recrutas juntos na academia do esquadrão, comendo poeira lado a lado na lama. Ele revela que odiava o veterano no começo por ser dos corvos, mas o engravatado logo pede para não desenterrar o passado. Totalmente por fora do assunto, o ex-açougueiro quer saber o que significa esse nome. O tigre detalha que é um grupo mercenário capaz de vender o próprio país pelo preço certo, sem nenhuma lealdade. Chocado com a definição, o novato conclui que eles são apenas lixo em busca de lucro. Nisso, ele olha de canto para seu parceiro de equipe. Apontando o dedo, o garoto brinca que essa imagem de lixo combina perfeitamente com o capitão. Irritado com a ousadia, o homem empurra o rosto do rapaz e rouba sua carne, afirmando que está apenas fazendo jus à fama. Enquanto o policial engravatado devora o prato e o colega lamenta a perda, ele pergunta sobre pistas dos culpados. Puxando algo de um saco plástico, o anfitrião mostra o único pedaço de evidência recuperado na cena do crime. O veterano analisa o retalho escuro e nota que o tecido tem um padrão bem incomum. Observando os detalhes vermelhos contra a luz, ele reconhece a marca registrada na hora. Com o olhar afiado, o capitão constata que o material pertence aos corvos. A lembrança de assassinos implacáveis carregando aquele mesmo emblema nas costas invade a mente do engravatado. O líder dos tigres pergunta o que ele acha, e o policial afirma que aquilo já é o suficiente para agir. Puxando um amuleto amarelo do bolso, Seondal declara que precisa compensar o jantar farto fazendo seu trabalho. Ele ativa o selo de invocação, criando uma explosão de fumaça escura no meio do restaurante. De dentro da névoa mágica, garras afiadas rasgam o véu de sombras. Uma topeira yokai, usando óculos escuros e bandana, surge cumprimentando o chefe após muito tempo sumido. Apresentando-se como o chefe dos túneis, a criatura comenta animada que o clima está perfeito para cavar. O veterano corta o papo furado, mandando o informante ir direto ao ponto, recebendo uma reclamação pela frieza. Jogando o retalho sujo na mesa, o humano pergunta se o especialista consegue rastrear o dono daquilo. A fera fareja o pedaço de pano e resmunga que o dono possui um fedor insuportável. Logo em seguida, ele lança um olhar malicioso cobrando o pagamento pelo serviço. Achando que seria fácil, Dong-min oferece um prato cheio de carne crua com um tom de voz infantil. Totalmente ofendido, o informante chuta a travessa direto na cara do novato, chamando o garoto de maluco. Mostrando a tela do celular com os dados bancários, a toupeira exige dinheiro e manda o garoto não tratá-lo como um vira-lata qualquer. O capitão faz a transferência na mesma hora, mas reclama que a quantia pedida é um verdadeiro absurdo. Observando a cena, Dong-min duvida que seja possível encontrar alguém numa cidade tão grande usando apenas um farrapo. Confiante em suas habilidades, o yokai salta preparando seu movimento especial. Ele pisa forte no chão, liberando uma onda de energia dourada, explicando que a terra registra todas as vibrações e pesos de quem passa. O tecido flutua na aura mágica enquanto o informante afirma que só precisa mapear os caminhos subterrâneos para seguir o rastro. Satisfeito com o pagamento já na conta, a criatura começa a girar o próprio corpo em alta velocidade. Como uma furadeira viva, o informante perfura o assoalho do restaurante, prometendo que vai resolver o problema rapidinho. O grupo fica encarando o buraco enorme deixado no meio da sala de jantar chique. Preocupado, Oshiol questiona se é seguro enviar o aliado sozinho contra pessoas tão perigosas. Tranquilo, Seondal levanta outro amuleto garantindo que tomou suas precauções. O ex-açougueiro percebe que é uma cópia idêntica do feitiço usado antes, e o chefe confirma que os dois estão conectados. Um olho místico gigantesco se forma no céu noturno, permitindo ao engravatado monitorar todos os passos da busca lá de cima. A visão mágica sobrevoa os becos escuros e fios elétricos do bairro adormecido. O foco da vigilância para em frente a um velho fliperama abandonado no meio da rua vazia. Dentro do estabelecimento, um rapaz de presas afiadas esmaga os botões da máquina de fliperama desesperadamente. A tela brilha anunciando a derrota do jogador com um nocaute brutal. Furioso,
o perdedor dá um soco violento no painel do jogo xingando o adversário virtual. Uma figura encapuzada se aproxima pelas costas dele, avisando que não é assim que se joga. Com um pirulito na boca, a jovem concorda com a provocação do companheiro. A garota chama o encapuzado de irmão mais velho enquanto observa o líder sacar uma faca com um olhar sádico. O jogador se vira e pergunta se a entrada oficial deles no grupo está garantida após o fim desse serviço. Afiando a lâmina, o assassino confirma que a vaga estará aberta assim que a caçada aos tigres terminar. O rapaz do fliperama comenta que as bestas sumiram das ruas depois dos últimos ataques e devem estar escondidas de medo. Tomado pelo ódio, o líder relembra do felino de listras pretas que devorou a mãe deles e jura matá-lo com as próprias mãos. A irmã mais nova resmunga que a mãe era inocente e só virou refeição por causa da fome daquele monstro. A expressão da garota muda para pura insanidade enquanto promete exterminar toda a raça inimiga. Em tom de deboche, o aliado bate palmas fingindo emoção com a triste história da órfã traumatizada. Mostrando as presas, ele muda de postura e explica que os alvos sumiram por ordem direta de um líder muito inteligente. O encapuzado entende rapidamente que o comandante inimigo já mapeou a rotina de caça deles. O aliado revela o nome de Shoyosheol, relatando que é ele quem prende os civis em casa durante os períodos de perigo. Ele conclui que abater esse figurão é a chave para o sucesso da missão. Alguém então arremessa uma faca no cartaz e diz que acha a ideia absolutamente perfeita. Estendendo a mão para frente, ele confessa que arrancar a pele daquele tigre já era seu maior desejo. Mesmo confiante no irmão, a garota admite que sente medo do alvo. O encapuzado abre uma bolsa preta enorme e manda a irmã não se preocupar com nada. Retirando um pacote pesado de lá de dentro, ele conta que deu muito trabalho contrabandear aquilo da China. O rapaz de presas afiadas fica impressionado ao ver o tamanho da arma escondida. Desfazendo os panos, o líder revela a lendária espada coberta por chamas ardentes. Logo depois, ele puxa a segunda lâmina que emana uma energia roxa sombria. Segurando as duas relíquias ao mesmo tempo, o assassino exibe o poder esmagador das espadas gêmeas. Escondida no duto de ventilação, a toupeira soa frio sentindo a pressão daquela aura demoníaca terrível. O informante percebe que a situação saiu de controle e decide recuar para avisar Seondal imediatamente. Mas antes que consiga fugir, o vilão para bem em cima da grade e encara sua presa de forma sinistra ao encontrar o rato espião. O informante entra em pânico ao perceber que foi descoberto na tubulação de ar. Imediatamente, o talismã de conexão queima em chamas brilhantes no ar. Segurando o papel se desfazendo em cinzas, Seondal escuta o parceiro alertar sobre a quebra repentina do feitiço. Osheol fica visivelmente preocupado imaginando que o aliado foi pego e constata que os oponentes são realmente perigosos. Ele questiona se perderam o rastro dos criminosos, pois não pode deixar seu povo vivendo com tanto medo nas ruas. Mantendo a calma, o capitão garante que o talismã pelo menos confirmou o alvo deles, bastando agora usar uma isca para atraí-los. O engravatado repete a pergunta de Dong Min sobre o que exatamente os assassinos querem, já bolando um plano na mesma hora. Percebendo o olhar fixo do policial, o líder dos tigres engole em seco, pressentindo que a pior parte vai sobrar para ele. A cena corta para as ruas desertas da cidade durante a noite escura. Fingindo estar completamente bêbado, o felino cambaleia pela calçada resmungando que bebeu demais. Caminhando sem rumo, ele tenta atuar dizendo em voz alta que seria um alvo muito fácil se alguém o atacasse naquele exato momento. O grandalhão continua seu teatro fraco passando ao lado de um carro sedã estacionado. Escondido no veículo, o novato acha a encenação óbvia demais, mas o chefe explica que a espécie dos tigres simplesmente não consegue mentir. Dong Min sugere mudar a estratégia achando que ninguém cairia naquilo, até que Seondal interrompe avisando que os inimigos acabaram de chegar. Observando do alto do muro, os dois assassinos bloqueiam o caminho do falso bêbado no beco comentando que a pele dele parece ser dura. Cumprindo perfeitamente seu papel de isca, o felino se vira perguntando quem está escondido nas sombras. O líder encapuzado salta do alto com a espada em mãos, afirmando que aquela pele dará um ótimo casaco de inverno para sua irmã. As chamas da lâmina mística se acendem iluminando a escuridão do ataque surpresa. Um corte de fogo gigantesco rasga o chão na direção de Osheol, enquanto o rapaz avisa a companheira para agir. O grandalhão desliza para trás, esquivando do golpe letal e já reconhece os famosos irmãos matadores. A garota pousa no chão, revelando sua presença e comenta em tom de deboche que estava muito ansiosa por esse encontro. Ela gira sua pesada lâmina curva, preparando o primeiro movimento para fatiar o inimigo.
A corrente da arma bate no asfalto com violência, enquanto a jovem questiona se ele já ouviu falar da reputação deles. Sem demonstrar qualquer medo, a isca acende um cigarro confirmando que conhece muito bem a dupla. Ele descreve os dois como os infames solucionadores de problemas que eliminam qualquer um apenas pelo preço certo. Em seguida, o tigre solta uma densa nuvem de fumaça azul pela boca que cobre toda a área. O vapor mágico ganha forma revelando um braço gigante e musculoso, enquanto ele diz ignorar o rancor daqueles assassinos contra seu clã. Cercado por vários espectros de tigres feitos de pura fumaça, Oshiol jura que hoje vai destruir essa corrente distorcida de ódio de uma vez por todas. A assassina acha a ideia perfeita, prometendo exterminar toda a raça do alvo até sobrar apenas cinzas. O líder felino comanda suas feras espectrais para cima da dupla, chamando os dois para a briga de frente. De volta ao carro, o parceiro novato pergunta se eles deveriam sair do esconderijo para ajudar na batalha. O encapuzado tenta fatiar o fantasma azul no beco, enquanto Dong Min explica de longe que ataques físicos não funcionam contra aquela magia de fumaça. A espada flamejante atravessa o corpo do monstro mágico, dividindo ele ao meio sem causar nenhum dano real. Animado com a vantagem, o ex-açougueiro comemora que a defesa simplesmente se regenera, acreditando que a armadilha foi um sucesso. Porém, a parte decepada do espectro repentinamente começa a queimar numa forte cor avermelhada. Aproveitando a abertura imediata, o criminoso avança com um olhar furioso e sua lâmina totalmente tomada por labaredas intensas. Chocado com a situação, o tigre não consegue acreditar que o inimigo conseguiu botar fogo diretamente na sua fumaça mágica. Sem dar tempo para a reação, os dois irmãos saltam combinando chamas ardentes e energia sombria no ataque fulminante, esmagando o alvo vindo do alto. O impacto do golpe duplo é brutal, e muito sangue espirra pelo ar escuro, rasgando completamente a defesa do grandalhão.